Você está no canal Aprovando e hoje nós vamos falar sobre o aquecimento global. Será que eu contribuo para o aquecimento global? Será que você contribui para o aquecimento global? Vamos ver sobre isso. Eu sou a professora Jenny, pessoal, e hoje nós vamos falar então sobre essa questão do aquecimento global. Primeira coisa, todo mundo está contribuindo para o aquecimento global. Vocês vivem, vocês se alimentam, vocês consomem, vocês compram coisas, vocês emitem carbono na atmosfera. Então está todo mundo contribuindo. A grande questão é, eu posso reduzir isso? Como eu posso tentar não afetar tanto, né? Como é que essa questão toda funciona, tá? Então, quando a gente fala do aquecimento global, de forma geral, isso é um tema que cai muito, tanto no vestibular quanto no Enem, né, pessoal? Em vestibulares, em vários vestibulares. É um tema muito atual, vocês precisam estar ligados para várias questões que podem cair em relação a isso. Então, se liga aí, tá? Quando eu falo em aquecimento global, eu estou falando da elevação da temperatura. A elevação da temperatura média, ok? E por que isso é ocasionado? Devido à emissão de gases na atmosfera, né, pessoal? Isso vai afetando lá a nossa questão de temperatura. Vamos lembrar de alguns conceitos físicos aqui para começar. Vocês lembram daquela questão lá do calor sensível e do calor latente? Também conhecido como Ki-macete e Ki-mole? Lembram disso? Então, pessoal, essa fórmula, né, ela calcula a quantidade de calor que tu precisa lá para ter uma determinada variação. Quando eu falo lá no calor latente, no Ki-mole, é a quantidade de calor que tu precisa para derreter uma quantidade de algo. No caso, nós vamos falar da água, que é o nosso princípio aqui. Qual é o calor latente da água? O calor latente da água são 80 calorias por grama. Então eu preciso de 80 calorias para derreter 1 grama de água, para transformar 1 grama de gelo em água. É isso que eu quero dizer. Ah, mas e por que eu tô falando disso? Porque você já deve ter escutado que as calotas polares estão derretendo, estão diminuindo. Os cientistas continuam lá medindo qual é a espessura e tal, porque elas estão derretendo. E aí tem uma galera que fala assim, aquecimento global, mas onde é que tá o aquecimento global? Olha só, não tô sentindo nada na temperatura. Gente, primeiro, tá, essa energia, esse calor que é recebido, ele vai ser utilizado para derreter as calotas, ok? E aí, quando ele tá derretendo a calota, enfim, ele tá aumentando a quantidade de água, concordam? E ele está gastando uma boa quantidade de calor lá para derreter. Quando ele aumenta essa quantidade de água, aqui no Brasil, algumas cidades já estão sentindo a diferença no nível de água do mar. Então já está elevando esse nível, ok, pessoal? Porque está derretendo. Tá, e o que tu quer dizer, Jennifer? Bom, a energia, por enquanto, está sendo gasta para derreter essa calota. E quando não tiver mais a calota para derreter, o que vai acontecer? Aí a gente vai sentir uma boa elevação de temperatura para que essas pessoas parem de falar de que não está tendo aquecimento. A variação, por enquanto, ela está sendo pequena porque tem essa calota para ser atingida primeiro, né, pessoal? Agora, no momento que não houver mais calota para atingir primeiro, aí é a gente que vai sofrer um negocinho, entendeu? Então, aí nós vamos sentir essa grande variação de temperatura. Vamos lembrar alguns outros conceitos, já que a gente está falando de derreter a calota, não sei o que. A calota é gelo. Gelo está no estado sólido e nós vamos passar para o estado líquido através de uma quantidade de calor chamada de calor latente. Muito bem. E esse processo de transformação física, tá, pessoal? Do sólido para o líquido nós conhecemos como fusão. Bem importante. O que mais que a gente pode tirar sobre isso hoje? De forma geral, quando for fazer lá o teu mapa mental, o teu resumo, tu precisa colocar da seguinte maneira, né? Os efeitos do aquecimento, então. Quais são os principais efeitos? Derretimento das calotas polares. Elevação do nível dos oceanos. Mais uma consequência, coloca no teu resumo, coloca no teu mapa mental, sei lá, como que tu te organiza. Que mais que ele nos causa? Aumento das temperaturas, né? Da temperatura de uma forma geral. Aquecimento, né, gente? Aumento da temperatura. Coloca no resumo. Tá, e o que mais que ele causa? Entre as principais causas, nós ainda podemos citar, tá, pessoal? O desequilíbrio ecológico. Sim, isso gera um desequilíbrio, né? Porque tu tá variando muito a temperatura, se tu eleva a temperatura, tu vai afetar vários sistemas, né? Então tu afeta todo o sistema ecológico, tu desequilibra ele.
Parece que é pouco, tipo, ai, mas aumentou meio grau, aumentou 1 grau. Não, gente, isso gera muito problema, tá? Então é isso que vocês têm que ter em mente quando vocês forem fazer o resumo de vocês, quando vocês pensarem lá numa prova de vestibular, no Enem, enfim. Tá, e como é que nós podemos evitar isso? Vocês podem evitar isso através do consumo consciente, alimentação consciente, desperdiçar menos, comer o que for necessário, diversificar bem a alimentação. Ai, gente, mas o que isso tem a ver? Nossa, pessoal, para gerar essa alimentação, há uma produção de gases, tá, pessoal? Então vocês precisam pensar nisso. Diminuir o consumo de combustível, a queima de combustível fóssil, tá? Tudo isso gera emissão de carbono, tá, pessoal? Também gera consumo de água, enfim, tudo isso acaba contribuindo de uma forma geral para o aquecimento global. Então vocês precisam ter isso em mente, tá? Reduzir o consumo, ter mais consciência, queimar menos combustível fóssil, tem toda a questão de saber separar o lixo, também contribui, onde tu descarta, tudo isso influencia no nosso sistema, tudo isso influencia em como a gente desequilibra o sistema e como a gente pode tentar não desequilibrar o sistema, né? Bom, pessoal, por hoje é isso. Se vocês quiserem falar de mais algum tema, assim, relacionado ou surgir alguma dúvida sobre essa parte do aquecimento global, isso foi uma aula mais para que vocês possam construir um mapa mental, um resumão, tá, pessoal? Deixa aqui nos comentários qualquer dúvida e se esse vídeo te ajudou, eu vou te pedir, né? Deixa aquele like e não esquece de se inscrever aqui no canal. E até a próxima!